A perda de cabelo era realmente inevitável? Esse processo, considerado um destino genético, só foi suprimido por anos. Mas por quê? O problema era o hormônio em si, ou era a conexão que ele formava com o folículo capilar que estava sendo erroneamente atacada? E se a questão fosse no ponto de conexão, esse vínculo poderia ser silenciosamente rompido? À medida que essas perguntas começaram a ser feitas com mais força no mundo científico, suposições estabelecidas sobre a calvície começaram a ser abaladas. Por anos, a calvície era vista como um resultado imutável da herança genética. Os tratamentos existentes eram superficiais demais ou exigiam intervenções hormonais intensas que afetavam o corpo todo. Na verdade, os folículos capilares não eram estruturas passivas expostas apenas a fatores externos. São sistemas dinâmicos que respondem a sinais celulares, alterações hormonais, inflamação e agentes ambientais. No centro desta rede complexa estava a dihidrotestosterona DHT. Ao se ligar aos receptores de andrógenos nos folículos capilares, a DHT encurtava a fase de crescimento do cabelo, diminuía gradualmente os folículos e, por fim, interrompia a produção capilar. Mas o ponto notável era este: o mesmo hormônio não produzia o mesmo resultado em todos. O motivo não era a quantidade de hormônio, mas a densidade dos receptores de andrógenos e a sensibilidade genética dos folículos. Em resumo, o problema não era a presença do hormônio, mas onde, quanto e como ele agia. Essa consciência mostrou que suprimir totalmente a produção hormonal não era a única maneira de acabar com a queda de cabelo. Talvez o objetivo não fosse destruir o hormônio, mas cortar sua comunicação com o folículo capilar. Essa ideia aumentou a importância de uma molécula silenciosa, mas eficiente, no mundo da dermatologia, a clascoterona. A clascoterona foi desenvolvida como uma molécula tópica, direcionada aos receptores de andrógenos. Sua principal função era impedir que a DHT se ligasse aos receptores nas células dos folículos capilares. Isso levantou uma dúvida comum: essa medicação suprime totalmente os hormônios? A resposta científica é clara. A clascoterona não interfere na produção hormonal. A produção de testosterona e DHT continua, mas o hormônio é neutralizado apenas ao nível do folículo capilar. Essa abordagem preserva o equilíbrio hormonal geral do corpo. Por esse motivo, a clascoterona é claramente diferente dos medicamentos clássicos contra a queda de cabelo. Tratamentos como finasterida e dutasterida suprimem a produção de DHT de forma sistêmica. A clascoterona atua apenas onde é aplicada. Não entra na corrente sanguínea, não circula sistemicamente e é rapidamente metabolizada na pele. Como resultado, o perfil de efeitos colaterais do medicamento tornou-se um ponto central de discussão. Existe risco de efeitos colaterais sexuais? É uma pergunta frequente. Dados clínicos atuais mostram que a clascoterona não provoca efeitos significativos sobre libido, energia ou funções hormonais gerais. A origem da clascoterona não é a queda de cabelo. A molécula foi usada inicialmente no tratamento da acne. O sucesso em suprimir a atividade androgênica nas glândulas sebáceas marcou um ponto de virada importante na dermatologia. Como existe a mesma relação receptor-andrógeno nos folículos capilares, aplicar clascoterona para a queda de cabelo se apoia em bases científicas. Isso gerou novas discussões, não só para a alopécia androgenética masculina, mas também feminina. Nas mulheres, os receptores de andrógenos têm papel importante, mas a supressão hormonal sistêmica envolve sérios riscos. O efeito local é considerado uma abordagem que minimiza esses riscos. Então a clascoterona realmente faz o cabelo crescer de novo? Isso é crítico para gerenciar expectativas. A clascoterona não revive folículos inativos e completamente fechados há muito tempo. Porém, ela diminui a miniaturização dos folículos ainda vivos, reduz a queda e ajuda os fios a permanecerem mais tempo na fase de crescimento. Para a pergunta, a calvície para completamente? A resposta científica é que o processo é controlado, não completamente parado. A eficácia limitada na queda de cabelo avançada não significa que o medicamento falhou. Ao contrário, acredita-se que a clascoterona tenha papel protetor quando usada em estágios iniciais e moderados. Isso mostra a importância do tempo de tratamento. Quanto tempo leva para ver resultados? É outra dúvida comum.
Como o ciclo capilar segue um ritmo biológico, mudanças visíveis tendem a aparecer em alguns meses. Resultados dramáticos não são esperados nas primeiras semanas. De fato, algumas pessoas podem até notar aumento temporário na queda durante o período inicial. Isso se relaciona ao reinício do ciclo capilar, e nem sempre é sinal negativo. O que acontece se o tratamento for interrompido? Isso reflete uma realidade comum dos tratamentos capilares. Quando o uso da clascoterona é suspenso, os receptores de andrógenos voltam a ficar ativos, e a DHT pode voltar a interagir com os folículos. Portanto, os ganhos podem se perder com o tempo. Isso torna a clascoterona um tratamento que exige gerenciamento contínuo, não uma solução permanente. A suficiência da clascoterona isoladamente também é debatida. A abordagem científica indica que essa molécula faz mais sentido como parte de terapias combinadas na maioria dos cenários. Quando usada com minoxidil, um aumenta o fluxo sanguíneo para o folículo e o outro bloqueia a atividade hormonal localmente. Usá-la junto com PRP, mesoterapia e similares pode ser considerado método complementar que suporta a nutrição dos folículos. O nome da clascoterona também tem sido cada vez mais citado na área de transplante capilar. O transplante não impede a queda, preenche áreas já perdidas. No entanto, os fios transplantados também são sensíveis a DHT. Por isso, acredita-se que a clascoterona reduz a pressão hormonal sobre os folículos transplantados e melhora o sucesso a longo prazo após o procedimento. Essa abordagem transforma o transplante de uma solução isolada em parte de um plano de tratamento holístico. Todas essas discussões naturalmente direcionam expectativas para 2026. Para a clascoterona, 2026 não é apenas uma data. É considerado um marco onde os dados científicos amadurecerão. Até lá, fórmulas específicas para a queda de cabelo, testes de diferentes concentrações, desenvolvimento de novos sistemas carreadores e até penetração folicular por nanotecnologia são esperados. Fala-se também em análises baseadas em IA para prever quem mais se beneficiará do tratamento. A importância da clascoterona não se limita ao seu impacto atual. Essa molécula é vista como pioneira dos antiandrogênicos locais de nova geração. É um dos primeiros representantes eficazes de uma abordagem que transforma a queda de cabelo de uma batalha hormonal sistêmica para um processo direcionado e manejável. Em conclusão, a clascoterona está mudando fundamentalmente a narrativa sobre queda de cabelo. A visão da calvície como destino inevitável está sendo substituída por intervenção precoce, uso consciente e expectativas realistas. À medida que 2026 se aproxima, a clascoterona destaca-se não como uma promessa milagrosa definitiva, mas como uma solução científica controlada e sustentável. E talvez agora, a verdadeira questão seja: o objetivo deve ser parar completamente a queda de cabelo, ou aprender a gerenciá-la de maneira correta. Para as informações mais recentes e científicas sobre queda de cabelo, não esqueça de curtir meu vídeo, se inscrever no canal e escrever seus pensamentos nos comentários. Você acha que é possível parar completamente a queda de cabelo ou gerenciá-la é mais importante? Compartilhe suas ideias abaixo.